aqui estou eu para fazer mais uma resenha. E esse livro aqui, ele veio na tag de julho. Já tá lido faz muito tempo, mas só agora eu vim contar pra vocês. E o livro é Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joe Hill. E assim, quando eu tava lendo esse livrinho aqui da tag, né, eu descobri que o Joe Hill é filho do Stephen King. E eu fiquei assim, ó, como assim? Não sabia dessa. Tô totalmente perdida. E também eu queria mostrar, olha a quantidade de coisa que eu marquei nisso daqui. Então, nesse livro tem 13 contos e eu vou trazer só alguns pra vocês, tá? Que senão eu vou ficar, o vídeo vai ficar enorme, que né, geralmente minhas resenhas tem uns 40 minutos, então eu estou tentando mudar isso. Uma coisa que é bom lembrar, que os contos que estão aqui tem, acho que 2, se eu não me engano, que foi escrito em conjunto com o Stephen King, tá? Então eu vou falar primeiro do Alta Velocidade, que foi escrito com o Stephen King, tá? E essa história aqui foi muito engraçada, tipo... eu não senti medo, tá? Em nenhuma dessas histórias, mas assim, é muito bizarro, tipo, como é que uma pessoa tem criatividade pra fazer isso. Então, o primeiro conto vai contar a história de uma gangue de motoqueiros, tá? E o Vince é o líder dessa gangue, tá? E ele tem um filho chamado Waze. Vince, ele era bem mais barra pesada, né, antigamente. E daí ele começou a não ficar tanto, digamos assim. E aí o Waze começa a querer ficar barra pesada e tudo mais. E aí ele investe 60 mil num negócio de metafetamina, onde o cara que tava produzindo e tal perdeu tudo. O cara que perdeu tudo se chama Clark. E aí foi o Ace e mais uns da tribo de motoqueiros atrás desse cara pra tirar satisfação com ele. Só que o cara tava chapado de metafetamina. E aí tava com a namorada dele lá. E aí o Ace tava ficando muito brabo, foi atrás do Clark e acabou acertando ele com uma pá atrás da cabeça e acabou matando ele. E aí um outro capanga lá da tribo foi atrás da namorada, sabe? Porque ele queria se divertir com ela. Só que ela tava com medo achando que iam matar ela. E ela foi lá e atirou 2 vezes contra esse cara. E aí esse cara foi lá e matou ela de facão. Tipo, só isso, sabe? Ali. Só que daí vários motoqueiros estavam assim, se questionando se eles ainda deviam ficar com o Race, né, do chefe, mas mesmo assim, né? E aí eles param numa lanchonete, tipo, de estrada, pra conversar sobre isso. E aí, tipo assim, tá aqui um caminhão e daí eles vão conversar aqui, entendeu? Aí eles estão conversando meio alto, estão falando o que aconteceu, o Vince disse que eles não deviam ter feito nada daquilo. E aí foi uma discussão e tal. E aí eles meio tipo, será que o cara do caminhão ouviu? Será que não? Mas daí tipo, o caminhão foi embora e daí todo mundo, beleza, né? A tribo seguiu a estrada, né? Depois de um tempo, eles comeram e tudo mais, seguiram a estrada. Depois de um tempo, eles encontraram esse caminhão, né? E daí eles estavam tipo, tá de boa, encontramos aqui de novo. Só que aí esse caminhão, que tinha escrita tipo, na lateral, chamada Lowen, que deve ser o sobrenome dele, tipo, começou a perseguir eles. E aí eles, tipo, estavam metendo pau pra fugir do cara e o cara tava atropelando os motoqueiros, tipo, tava passando por cima mesmo. E aí no final sobrou poucos, sabe? Tipo, metade da tribo foi morta e outros fugiram. E aí, tipo, aí vem o questionamento, por que diabos ele tava matando todo mundo? E aí, supostamente ali, por tudo indica, ele é o pai da namorada do Clark. Se lembra que o outro matou a facão? Então, aparentemente ele é o pai dela que tava indo pra cidade encontrar ela, entendeu? E aí ele escutou tudo mais e começou a vingança atrás dos caras. E aí no final, sobrou só os 4, o Vince, o Waze e 2 amigos fiéis escudeiros do Vince, que se chamam Leme e Rachel, se eu não me engano. O Vince tem a garotinha, que dessa vez ele resolveu usar, né, porque ele tava guardando há anos, que na verdade é uma granada de luz. E daí o que ele fez? Enquanto o Vince e o Leme, se eu não me engano, saíam da estrada, eu não lembro se era o Leme, era um dos caras que estavam ajudando ele lá. Saíram da estrada pra ir pela lateral, só que daí o Ace acabou ficando atrás,
tipo, e aí ele foi numa estrada que não tinha como sair, entendeu? Então ele ficou lá muito tempo fugindo do caminhão e o pai dele e o melhor amigo vindo pelo outro lado. Aí quando deu tempo, tipo, tava meio com a janela aberta, ele foi lá e jogou a granada de luz, explodiu tudo e o caminhão capotou, né? E foi pra um barranco e tudo mais. E aí eles param lá e tal, o Ace comemora, não sei o que, é isso aí. Aí o Vince olha pra cara dele e fala assim, vai embora. Eu não quero mais TV na minha frente. Tipo, vai embora e é isso aí que eu e o Leme vão ficar aqui. E eles ficaram lá sentados curtindo a brisa, tipo, esperando que os policiais chegassem pra eles contarem o que aconteceu. E aí acabou assim a história. Uma imagem aqui. Bem legal. E os outros ficam lá curtindo a fumaça. E aí, tem outro conto seguido, é o Carrossel Sombrio. Temos essa imagem aqui. Eu acho muito bonito. Tipo, esse livro é todo bonito, tem várias imagens, sabe? Então, nessa história, a gente tem 4 jovens. E eles estão num parque de diversão, no pier do Cabo Mag. Se não tô vendo aqui o papel, né? E aí, eles acabam indo num carrossel. Que, assim, é um carrossel muito bizarro. Porque, é tipo, os animais tão tudo estragado, tão, sabe, muito macabro aquilo. E aí, eles são um casal, né? Dois ali. E aí, a Nancy fala que ela perdeu $60 e não sabe onde é que foi. Eles procuram por tudo. E aí, eles suspeitam que foi o cara do carrossel, que quando ele ajudou a Nancy a subir, ele passou a mão nela. E aí eles foram atrás do cara, ele tava totalmente bêbado. E aí eles abriram a carteira, só que não tinha R$60 lá, tinha tipo 50 e poucos. Daí o namorado da Nancy disse, não, dá pra comprar uma cerveja e isso aqui é o troco. E aí eles pegaram isso e a Nancy tava tipo, não queria, só que os outros estavam fazendo o vandalismo lá. Pegaram o cara e largaram ele lá, porque ele tava quase morrendo. E aí eles pegaram também e começaram a vandalizar o carrossel, sabe? Tipo, pegou uma faca, escreveu lá os negócios e eles foram embora. Porque eles iam pra casa, tipo, que era bem afastada, com cerveja e tal. Tá, estavam pegando a estrada de boa, estavam indo. Aparentemente essa história aconteceu em 1994. E eles não estavam usando cinto quando eles estavam indo pra a casa de campo do Paul, que é um dos garotos. E eles estavam bebendo muito, tá? O Jake, que estava dirigindo, teve que dar uma freada brusca, porque tinha um animal, que eles acharam que era um cachorro, mas era muito grande pra ser um cachorro, que estava atravessando a rua. Aí eles frearam e tal, se machucaram um pouco a cara e tá. Tudo bem, seguiram a viagem. Mais adiante tinha um galho, alguma coisa, tipo, parado no meio da estrada. E aí, a Nancy saiu do carro e foi lá tirar, enquanto os outros meio que estavam escondidos. E aí, quando a Nancy foi tirar esse galho, começaram a surgir um monte de cavalo. Tipo, do nada. Começaram a pular e acabaram pisoteando ela e jogando ela numa estrada, daí ela aparentemente estava morta. O Jake saiu do carro pra ver se a Nancy estava viva, só que ele nem conseguiu chegar perto dela porque apareceu um garanhão e começou a partir pra cima dele, começou a morder ele, atirou ele pra longe da estrada e aí pisoteou ele até a morte. E os outros dois, que é o Paul e a Jenny, conseguiram fugir com muita dificuldade, mas eles conseguiram fugir. Eles estavam conseguindo quase chegar na casa de campo do Paul, ou porque eles conseguiram, tipo, meio que se safar do garanhão lá que tava rondando eles, porque eles atropelaram o cavalo. E quando ela atropelou o cavalo, ele quebrou o retrovisor, o vidro da frente, e acabou uma pata acabou indo no peito dela. E aí ela começou a ter muita dificuldade de respirar. E aí quando eles chegaram lá de carro na cabana, eles não conseguiam sair do carro porque eles estavam cercados pelos animais. Então a Jenny falou, olha, porque eles já estavam pensando que tudo é culpa do operador daquela vez, né? A Jenny falou pro Paul, eu vou sair pra dar tempo tu chegar na cabana, tá? Porque aparentemente tu foi o único que não fez nada pra eles, não tem por que eles querem te matar. Mas na realidade, se tu for depois ele pensando, na verdade foi ele que falou que quem sabe o operador tinha pegado o dinheiro
da guria. Então, tipo, meio que ele que foi que começou tudo. E aí, quando ele entrou dentro de casa, ele meio que os animais sumiram e tal. Aí uma mulher que tava passando por lá viu a porta aberta, foi lá, viu ele lá, doidando a cabeça, e ligou pra polícia. Só que ele contou essa história pras pessoas. Só que todo mundo assim, meu, tu tá paranoico, tu tá louco, não é, né? Isso não tá acontecendo. O advogado da família meio que obrigou ele a contar uma história, tá? E é importante ressaltar que antes de eles irem pra cabana, eles tomaram ácido. Então meio que isso era uma desculpa assim, tu tá alucinando. Quem sabe pode ter sido isso aí também, né? Nunca saberemos. Ele relatou que em algum lugar do caminho eles atropelaram Alce. E a Nancy e a Jenny estavam sem cinto de segurança. Então elas morreram meio que na hora. E daí o Jake foi lá, pegou elas e jogou no lago Maggie, ficando o Paul como uma vítima do Jake. Depois que tudo aconteceu, ele nunca conseguiu ter uma vida normal. Mas ele ainda via os animais, tipo, cada vez que ele saía de casa ou olhava pela janela. Tinha uma forte paranoia e ele ficava transtornado. Ele estudou planejamento urbano contra pragas, né, porque tudo que aconteceu. E ele nunca conseguiu ter uma namorada ou vida normal depois que, né, tudo que aconteceu, porque ele tava muito paranoico. E assim acabamos o terceiro conto, que é a estação Wolverton. Tá, isso aqui pra mim é uma raposa, tá? Não é um lobo. Sério. Falei aí embaixo, é uma raposa ou um lobo isso aqui. Tá? Então, começando pela história. Nosso personagem principal se chama Landerson. E ele era um homem de 61 anos que era conhecido como o lenhador, porque tudo que ele fazia assim nas lojas e tal, nos negócios, ele fazia dar certo. Esse Lawrence, ele tava numa estação de trem indo para Liverpool. Em certo momento da estação, ele olhou para fora e ele viu um lobo em duas patas, usando sobretudo boina com maleta nas patas, como se fosse um ser humano, tá? Ele conta que tinha 1,80 de altura por aí. E aí, quando ele olhou pela janela, viu isso e ficou, tô doido? Deve ser algum louco com uma fantasia. Só que aí esse lobo entrou dentro do vagão e ele percebeu que na verdade não era uma pessoa com fantasia. Porque realmente estava muito real, tipo, parecia mesmo um lobo. O lobo sentou do lado dele. E aí ele, não, vou sair daqui, levantou, foi pra classe econômica. Só que na classe econômica ele achou 4 lobos. E lá eles tinham matado um humano já e tal, e meio que estavam olhando pra ele pra matar. Então ele voltou pro vagão, né, e sentou do lado desse lobo e pediu assim, por que tu não me matou? E aí ele respondeu que como ele tava usando um terno caro e ele tava na primeira classe, ele ia em classe, tá? Ele não ia pretender matar ninguém lá. Uma coisa interessante pra falar, que a estação que tava no mapa onde ele viu o lobo se chamava Wolverhampton. Mas, quando ele olhou assim, tipo, de relance, ele viu Wolverton, entendeu? Tipo, nomes diferentes. Daí ficou, Então, a próxima parada na cabeça dele seria Fonchan. E ele desceu lá, porque ele tava desesperado naquela situação. Só que outros 2 lobos também desceram nessa parada. E aí ele ficou desesperado, porque os lobos começaram a perseguir ele. Então o Landerson, ele entrou num táxi pra tentar fugir desses lobos. Só que o taxista também era um lobo. E aí ele pediu um telefone pra pedir ajuda e esse taxista acabou levando ele pra um pub, onde estava lotado de lobos. Também ele descobriu que ele não parou em Forchan, ele parou na verdade em Upper Wolverton, que meio que é tipo no meio do nada. E aí os lobos viram ele e começaram a ir em direção ao táxi. E o taxista olhou pra cara dele e disse, você chegou pro jantar. E acabou a história aí, então, né, supomos que ou o cara tava drogadão ou ele foi devorado pelos lobos. Indo para o nosso quarto conto e último que eu vou contar aqui pra vocês. Ele é bem curtinho, na verdade. Isso se passa no Lago Champlain, onde eles tinham uma casa de lago lá, e aí tinha meio que 2 famílias. Os irmãos Gale, Mindy e Miriam, e o da outra família, que é o Joe e o Ben. E a Gale e o Joe, eles estavam brincando lá fora, tipo no rio, e aí eles viram um monstro. Eles foram lá e disseram, Ben, vai buscar a mamãe.
ele trouxe as outras irmãs da Gale, a Mindy e a Miriam. E aí elas estavam numa mó birra e tal. E daí a irmã mais velha, que é a Heather, ela meio que obrigou a Gale a ir pra casa. E daí ela deixou o Joey lá. Quando ela tava voltando pra casa, ela escutou um barulho muito alto de tipo algo caindo na água e uma buzina. E aí ela ficou desesperada e foi atrás do Joey. E quando ela chegou lá, ela não encontrou mais ele. Então, achamos que ele caiu do lago e morreu. Então, essas são algumas histórias que eu vou contar pra vocês, alguns contos. Assim, pra quem quer ler, eu acho que vale muito a pena. Tem um, assim, que também eu gostei muito, que se chama... Opa, peraí, deixa eu achar pra vocês aqui. Se não me engano, se chama Fauno. Tá na página 146. Que essa história, assim, é uma doideira que... Tipo assim, os caçadores de animais, o Simba, os caçadores de animais encontraram, o cara encontrou uma porta para um outro mundo onde tinha faunos, fadas, um monte desses bichos. E aí teve uma vez que um escapou pela porta, tá, beleza. Aí eles reuniram um grupo de caçadores e foram caçar esses animais, que eram animais falantes e tudo mais. Só que aquele fauno que fugiu pela porta, ele voltou pra matar os humanos por estar destruindo aqueles animais e tudo mais. E basicamente é isso, ele matou lá a galera e falou assim, não, vocês não vão caçar mais, porque vocês vão morrer, vocês já fizeram muita coisa. E aí destruiu a porta e tudo mais. É isso. Eu falei poucos contos pra vocês, porque senão ia ficar muito longo esse vídeo mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, comentem, tá? Compartilhem com os amiguinhos, me falem se vocês se interessaram, assim, por esse livro. Na verdade é o primeiro horror, assim, que eu leio, eu acho. E, assim, eu achei bem de boa até, assim, bem doideira, mas até de boa. Então, até o próximo vídeo.